Olá, meus amores, bom dia, espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a professora Alcileia Freitas e estou na sua casa para mais uma videoaula. A nossa aula de hoje ela terá dois momentos. No primeiro momento, vamos estar trabalhando na disciplina de ciências, onde vamos estar abordando sobre o Dia da Árvore e também sobre a nutrição dos vegetais e o processo da fotossíntese. No segundo momento, vamos estar trabalhando na disciplina de Geografia, onde também estaremos abordando sobre o Dia do Trânsito, ok? Nossas atividades elas serão realizadas no livro e também nas folhas de atividades, ok, meus amores? Só que antes de nós entrarmos no nosso primeiro assunto, a tia vai convidar vocês a assistir a chamadinha. Preste atenção no seu nome, hein? Vamos lá? Com a nossa chamadinha realizada, vamos ao assunto do primeiro momento com a disciplina de ciências, onde vamos iniciar falando sobre o Dia da Árvore, sobre a importância do dia 21 de setembro. Isso mesmo, meus amores, o Dia da Árvore, ele é comemorado no dia 21 de setembro. Mas por que a árvore ganhou um dia em homenagem a ela? Por que será? Porque esse dia é o dia em que todos nós devemos parar para fazer uma conscientização de como é que nós devemos preservar esse vegetal que é tão precioso para os seres vivos, é tão importante para as nossas vidas, certo? Então, por isso que ela ganhou esse dia em homenagem a ela. Olha só, vamos conhecer um pouco da história deste dia. O Dia da Árvore ele é comemorado no Brasil no dia 21 de setembro e ele tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem que é tão valioso para nós. A data é que é diferente em outras partes do mundo. E essa data ela foi escolhida em razão do início da primavera, que começa no dia 23 de setembro no hemisfério sul. Tá? As árvores elas são muito importantes para todos os seres vivos. Então a árvore ela é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais que nós possuímos. Certo, meus amores? Entre as diversas espécies de árvores existem plantas que são frutíferas. O que é plantas que são frutíferas? São aquelas que dão frutos, né? Que nós nos alimentamos dos frutos dela. Então, entre as diversas espécies, existem várias plantas frutíferas. Como é o caso, você conhece alguma fruta, alguma planta frutífera? Como é o caso, vamos ver aqui alguns, olha só, algumas árvores que dão frutas. O abacateiro, a mangueira, temos o limoeiro, temos a goiabeira. Olha só, que lindo ver nossas árvores cheias de frutos, né? Onde nós sabemos que esses frutos, eles vão o quê? Nos beneficiar. Vão
servir para nós mesmos. Então, daí a importância de preservarmos, de estarmos cuidando desse vegetal. Então, qual é a importância das árvores? Olha só, as árvores elas aumentam a umidade do ar graças à evapotranspiração. Elas evitam erosões, elas produzem oxigênio no processo da fotossíntese, elas reduzem a temperatura, né? Nos dão aquela sombra tão gostosa, elas fornecem sombra e abrigo para a gente, tá? Para os animais também. Então as árvores, além de tudo isso, né? Temos também, como eu falei para vocês, árvores frutíferas que dão para a gente o quê? Alimentos, né, meus amores? Então as árvores elas merecem todo o nosso cuidado, merecem todo o nosso respeito. Nós devemos estar cuidando, preservando mais esse vegetal para que ele não venha a ficar em extinção. Certo? Então, foi por isso que existiu esse dia 21. Sendo assim, o dia 21 de setembro, ele deve ser visto como um dia de reflexão sobre as nossas atitudes em relação a essa importante riqueza natural que são as árvores. Certo, meus amores? Então vamos cuidar mais das nossas árvores, porque elas são muito importantes para todos os seres vivos. Elas dão abrigo para os animais, para algumas espécies de animais, elas dão alimentos, né, para os seres vivos, tanto para o homem como para os animais. Elas nos fornecem sombra, elas purificam o nosso oxigênio. Então, ela é muito importante sim, e ela merece todo o nosso cuidado e nós devemos preservar as nossas árvores, ok? Muito bem. Então, aproveitando que nós estamos falando sobre a importância do Dia da Árvore, nós vamos estar estudando sobre a nutrição dos vegetais e o processo da fotossíntese. Só que agora nós vamos precisar do livro de ciências. Eu vou pedir que você pegue o seu livro de ciências, abra na página 130, vamos estar trabalhando até a página 134, ok? Vamos estar realizando atividades na folha, no livro e também vamos ter uma atividade que nós vamos estar realizando no papel madeira, neste que eu mandei vocês levarem para casa. Certo, meus amores? Muito bem, vamos estar falando sobre a nutrição dos vegetais e o processo da fotossíntese. Para que os vegetais eles venham crescer saudáveis, eles precisam de quê? Eles precisam de vitaminas, né? Então, eles vão precisar de energia da luz do sol, eles vão precisar do dióxido de carbono, da água, da glicose, de oxigênio, porque eles são seres vivos, tá? Então, isso aí são o quê? Fundamentais para o bom desenvolvimento dos vegetais, certo? Isso daí faz parte da nutrição dos vegetais. Então, agora vamos falar um pouco sobre essa nutrição dos vegetais e o processo da fotossíntese. Os vegetais, eles são seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento, certo? Por isso eles são chamados de produtores. E são chamados de autótrofos, certo? Olha só, eles realizam a nutrição inorgânica, retirando do solo os sais minerais e a água que eles necessitam para sua sobrevivência. Essa absorção ela é feita através de quem? Ela é feita por sua raiz. É através da raiz que ela tira essa nutrição inorgânica que ela retira do solo, ok? É feita através da raiz. Vamos observar aqui essa ilustração. Olha só, aqui eu tenho a plantinha, ok? Aí foi jogado a água aqui no solo, certo? Lá do solo, ela retira o potássio, retira o fósforo, certo? São vitaminas que ela precisa para o bom desenvolvimento dela, ok? A planta ela deve estar em um solo que propicia a retirada dos elementos necessários para sua nutrição, né? Para que ela venha a crescer saudável. Então, um solo pobre em nutrientes, ele vai fazer o quê? Ele vai impedir que a planta se desenvolva normalmente, ou seja, que ela cresça e que ela venha a se reproduzir. Nós temos aqui o exemplo do solo fértil. Olha só, o solo fértil é terra preta, fofinha, certo? Onde a plantinha está se desenvolvendo. O solo infértil, que é este segundo, nós podemos observar o quê? Que é um solo ressecado, um solo que ele não tem condições de uma planta se desenvolver nele, de um vegetal se desenvolver. É um solo sem nutrientes, ele é pobre em nutrientes, certo? Vamos aqui, olha só. É por meio da fotossíntese que a planta ela garante os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento.
Nas células vegetais existem os cloroplastos, que contêm a clorofila, tá? Eles são responsáveis por absorver a luminosidade. Nas folhas, nós encontramos o quê? Os estomatos. Os estomatos, eles permitem a troca de gases com o meio. É pelos estomatos que o gás carbônico, ele entra na planta. Olha só. A clorofila é responsável por conferir o quê? A cor verde das plantas. Bem aqui nós temos nessa primeira imagem aqui, tá? São os cloroplastos visíveis aqui nas células vegetal. Nessa segunda imagem aqui, nós estamos vendo que os estomatos, eles estão abertos numa folha de tomate, ok? Então, a água e os sais minerais retirados do solo pela raiz das plantas, elas formam o quê? Seiva bruta, que é transportada até as folhas por condutores internos existentes, ou seja, os vasos condutores. E quando a seiva bruta, o gás carbônico e a luz solar, elas chegam às folhas, ela inicia o processo conhecido como fotossíntese. Nas folhas, a água, os sais minerais e o gás carbônico que a planta absorve do ar, ela transforma em alimentos. E o alimento produzido, ele é chamado de seiva, certo? Seiva elaborada. O caule, ele conduz os alimentos, ele vai conduzindo os alimentos a todas as outras partes da planta, certo? A glicose é o produto da fotossíntese usada como reserva de energia dos vegetais. Então, após o processo, a glicose ela é distribuída por todas as partes da planta. E além da glicose, é formado o oxigênio, que é liberado durante a fotossíntese. Lembrando que as plantas também elas utilizam o oxigênio durante outro processo, que é a respiração. Certo, meus amores? Olha só aqui nessa ilustração. Nós temos aqui que a planta precisa, olha só, luz do sol, dióxido de carbono, água e sais minerais, que ela retira da terra aqui, oxigênio, tá? Então, tudo isso aqui são necessários para que a planta ela venha a se desenvolver bem, ok? Entenderam, crianças? Então, agora nós vamos para a nossa atividade. Vamos lá, nossa atividade. Você vai pegar o seu livro, vamos fazer a atividade no livro. Responda as perguntas. O que são seres autótrofos? Tá? Na B. Como ocorre a nutrição inorgânica das plantas? Na segunda questão, você vai completar o esquema com o nome dos elementos presentes no processo da fotossíntese. Observe aqui, nós temos a imagem, você vai completar esse desenho com o nome dos elementos que são necessários no processo da fotossíntese, certo? Na terceira questão, você vai escolher o tipo de solo mais adequado para o desenvolvimento das plantas. No primeiro solo, olha só, nós temos um solo que é só de pedras, só de rocha. No segundo solo, nós temos aqui um solo que é de terra preta, fofinha. E no terceiro solo, nós temos aqui um solo que é ressecado, certo? Um solo que é totalmente ressecado. Ok? Você vai marcar o X no solo correto. Na quarta questão, comente a afirmativa abaixo. A afirmativa é essa. No momento da fotossíntese, a planta libera algumas substâncias de que não precisa. Entre elas está o oxigênio, certo? Então, você vai comentar essa afirmação, que no momento da fotossíntese, a planta ela libera algumas substâncias de que não precisa, e entre elas está o oxigênio. Quero que você comente sobre essa afirmação aqui, certo? Na quinta questão, você vai completar com as palavras do quadro. No quadro eu tenho carbônico, fotossíntese, seiva elaborada, solo e sais minerais. Na letra A eu tenho, as plantas contribuem para a purificação do ar porque absorvem gás. Aí você vai dizer qual é o nome desse gás. Na B, os vegetais retiram água e sais minerais do... Você vai completar. Os vegetais fabricam seu próprio alimento por meio da... Você vai completar. Na D, a seiva bruta é formada por água e... Aí você vai completar. A E, o alimento que a planta fabrica se chama...
certo? Aí você vai completar. Na sexta, você vai ler as alternativas e vai escrever concordo ou não concordo. Na letra A, para um vegetal se desenvolver bem, ele não precisa de nutrientes? Aí você vai dizer se concorda ou não. A B, as plantas, elas são capazes de produzir seu alimento. Aí você vai dizer se concorda ou não. A C, é por meio da fotossíntese que os vegetais garantem os nutrientes para a sua sobrevivência? Aí você vai dizer se concorda ou não, tá? Por fabricarem seu próprio alimento, as plantas são classificadas como consumidoras? Aí você vai escrever, concorda ou não concorda, certo? Aí, a captação de luz pelas plantas ocorre de dia e à noite? Aí você vai dizer se concorda ou não. A F, para se nutrir, as plantas elas precisam se adaptar ao ambiente em que vivem? Aí você vai dizer se concorda ou não concorda, certo? Agora nós vamos para a atividade na folha. Você vai pegar a sua folha desta atividade aqui, olha só, tá? Dessa atividade aqui sobre o dia da árvore. Aí o que você vai fazer? Você vai escrever como a árvore pode ajudar os animais. Nós vimos aqui, né, que as árvores, elas também são úteis aos animais. E você vai escrever aqui como é que a árvore pode ajudar os animais. Certo, meus amores? Muito bem. Agora, você lembra que a tia deu para você um papel madeira, que é aquele papel marrom? O que nós vamos fazer nesse papel madeira? Você vai fazer uma atividade, coloca o seu nome, tá? Neste papel. Não vai esquecer de colocar a sua identificação, seu nome, faça o cabeçalho nele. Aí você vai fazer o desenho de uma árvore. Olha, eu coloquei até aqui para você observar. Faça o desenho de uma árvore com as partes da planta e você vai escrever as funções das partes da planta, certo? Faça o desenho de uma árvore com as partes da planta, escreva suas funções e pinte-a bem bonito. Aí você vai fazer o desenho da árvore com as partes da planta. Quais são as partes? Raiz, caule, folha, flor e frutos, né? E cada parte dessa planta, ela tem uma função. Aí você vai dizer, igual como está aqui, tá? As folhas, para que servem as folhas? Aí você vai falar, tá? Para que serve a flor? Aí você vai dizer, certo, meus amores? E você vai fazer uma linda pintura nesta árvore, fazer um lindo cartaz e vai trazer para a tia na aula presencial. Na próxima aula presencial de você já traz que nós vamos estar fazendo uma exposição dos cartazes de vocês aqui em homenagem ao Dia da Árvore. Tá bom, meus amores? Vamos estar trabalhando essa temática da árvore durante a semana, ok? Muito bem. Agora, nós vamos ao segundo momento, ao assunto do segundo momento, que é na disciplina de Geografia, onde vamos estar falando sobre o Dia do Trânsito. Assunto muito importante também, uma data comemorativa, certo? O Dia do Trânsito ele é comemorado no dia 25 de setembro. E essa data, ela é uma data também voltada para um momento de conscientização, onde as pessoas precisam parar e rever como é que elas estão agindo, como é que elas estão se comportando no trânsito. Certo, meus amores? No trânsito tem vários sinais de trânsito, tem várias placas orientando os pedestres e os motoristas. Então, esse dia 25 de setembro é um dia voltado também para um processo de conscientização para a melhor convivência no trânsito, ok? Então vamos lá falar um pouquinho sobre o trânsito. Olha só, trânsito, o que é afinal? Né? Quando se fala de trânsito, as pessoas ficam até pensando, o que é o trânsito afinal? O trânsito, ele é o espaço onde acontece o movimento de pessoas, de veículos e de animais, tá? E que pode ser tanto nas ruas quanto em estradas. O trânsito ele é um espaço coletivo, ou seja, é um local onde as pessoas elas podem conviver e se comunicar. No trânsito, todos têm direitos e deveres, por isso que é necessário que haja respeito, haja compreensão, né? Entre todos que participam lá do trânsito. Certo? Então, o trânsito é esse fluxo de pessoas, de animais, de veículos, tá? Nas ruas, nas estradas. E a Semana do Trânsito no Brasil, ela é comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro, certo? É nessa data que nós comemoramos a Semana do Trânsito. E o trânsito, assim como em nossa casa tem regras, no trânsito também deve ter regras. Olha só, na sua casa. Em casa, na família, todos têm regras, né? Regras para cumprir, como, por exemplo, o horário das refeições, o horário para dormir e assim por diante,
né? Essas são as regras na sua casa. Então, assim como na sua casa tem regra, no trânsito também deve ter. O trânsito tem as suas regras que precisam ser respeitadas. Olha só, no trânsito também existem regras e leis que devem ser cumpridas para que haja organização e para que tudo funcione direitinho. Quando as pessoas esquecem disso, ou seja, elas desrespeitam essas regras, sabe o que acontece? É que acontecem os acidentes. Então, é muito importante que todos conheçam quais são as formas corretas de se comportar no trânsito, respeitando as outras pessoas que também convivem no mesmo espaço. Assim, fica fácil evitar os acidentes, fica fácil preservar a nossa vida e a vida das outras pessoas, né? Então, tudo isso aí é uma questão de quê? De conscientização, de obedecer às leis, obedecer às regras, certo? Olha só, obedecer às sinalizações. No trânsito tem muitas sinalizações. Nós vemos aqui, olha, nós temos aqui placas de trânsito, temos o semáforo. O semáforo ele tem 3 cores que indicam pra gente, cada cor indica uma função. O vermelho, temos o semáforo do pedestre, temos o semáforo do motorista, tá? As cores, elas sempre vão indicar a mesma coisa. Se no semáforo do pedestre do motorista estiver vermelho, tá? Olha só, vermelho é sempre pare, o verde é sempre siga. Então, nós temos que nos orientar através das cores. O amarelo vai ser atenção, certo? Temos também o guarda de trânsito, que ele está ali para facilitar para a gente, quando algo está dando errado ali no trânsito, o guarda ele sempre está ali para nos auxiliar. A faixa de pedestre, você deve sempre estar atravessando na faixa de pedestre. E também crianças sempre devem estar atravessando segurando na mão de um adulto, não pode atravessar sozinho. Certo, meus amores? Olha só aqui. Atravessar em cima da faixa de pedestre, segurando na mão do seu responsável, tá? E se certificar que o veículo já parou, porque muitas vezes tem motorista que não respeitam. O sinal ele dá, o semáforo dá o sinal vermelho para o motorista parar e muitos motoristas ultrapassam o sinal. E o que acontece? Acidente, certo? Então, tem que respeitar os sinais. Olha só, que nós temos umas imagens aqui que está mostrando a criança na cadeirinha atrás, certo? Não viajar sem capacete e com crianças em motos. Isso daí não pode acontecer. Crianças não é para estar viajando em motos, é muito perigoso, certo? A criança ela tem que viajar no veículo e na cadeira de trás, de preferência na sua cadeirinha. Se a criança for criança abaixo de 6 anos, ela tem que estar o quê? Na sua cadeirinha, certo? Viajar com criança no banco de trás, com a cadeirinha adequada, certo? E com cinto de segurança, tem que estar sempre passando o cinto de segurança. Olha só, aqui outras coisas que realmente causam muito transtorno no trânsito. Não dirigir mexendo no celular. Muitas pessoas ao dirigir começam a estar mexendo no celular e acontece o quê? Acidente. Então, ao dirigir, deixe o seu celular descansando ali, não mexa nele, certo? Também não pode beber, não ingerir bebidas alcoólicas quando for dirigir. Se você for dirigir, não beba. Ou se você já bebeu, não dirija, peça para alguém dirigir para você, certo? Bebida e direção não combinam, sempre vai causar o quê? Acidente, isso daí não pode acontecer, tá bom? Entenderam, crianças? Então agora nós vamos para nossa atividade nas folhas. A tia deu umas folhas para vocês e nós vamos pegar agora. A tia vai pedir que você pegue primeiro essa folha aqui, olha, que tem este semáforo, certo? Então vamos lá, na primeira questão você vai responder como é que nós chamamos para a pessoa que dirige o veículo, aquela pessoa que conduz o veículo, como é que nós chamamos para ela? Você vai colocar o nome, tá? Na B, como chamamos para a pessoa que vai de carona? Na C, cite 3 sinais de trânsito que você conhece, ok? Na segunda questão, você vai marcar um X na resposta certa. Na letra A está dizendo, para atravessar a rua, quando não há sinal de pedestre ou faixa, é importante o quê? Passar correndo em disparada, olhar para a direita e para a esquerda antes de atravessar, ou passar entre os carros em movimento. Você vai marcar o X na resposta certa, ok? Na outra questão, preste bem atenção. Na terceira, sublinhe. Você vai sublinhar somente as frases verdadeiras. Aí aqui está dizendo, podemos brincar e pegar bolas no meio das ruas
no meio das ruas e avenidas? Na B, nós devemos atravessar a rua sobre a faixa de pedestre? E na C, o semáforo deve ser respeitado por pedestres e motoristas? Você vai sublinhar. O que é sublinhar? Riscar embaixo, tá? Você vai sublinhar somente as frases verdadeiras, ok? Agora você vai pegar essa outra folha aqui, que a tia deu para você, certo? Pega esta outra folha que eu vou estar explicando para você. Olha só, o que nós vamos estar fazendo? Aqui nós temos algumas placas de trânsito, ok? Aí o que você vai fazer? Aqui nós temos a sinalização de advertência, cada uma tem um nome, essas placas, e nós temos aqui a sinalização de regulamentação. Cada uma dessas tem um nome. Você vai fazer o quê? Você vai observar as placas e os nomes que estão aqui, você vai recortar esses nomes e vai colar cada nome na sua placa, no quadrinho, no retângulo da sua placa, certo? Muito bem, meus amores. Feito isso, vocês lembram que a tia deu para vocês uma cartolina? Nós vamos realizar um trabalho na cartolina também. Quero que você pesquise uma placa, certo? Você pesquisar e vai desenhar e confeccionar uma placa referente ao trânsito, igual como a tia está mostrando aqui, ó. Tá? Você vai pesquisar, pesquise, desenhe e confeccione uma placa referente ao trânsito. Você vai pintar essa placa com tinta guache, tá? Ou com a tinta que você tiver, fazer essa placa bem bonita e vai escrever o significado dessa placa que você pesquisou. Não precisa escrever o significado, não precisa ser digitado. Pode ser escrito manuscrito mesmo, tá? Na mão, ok? Só que a tia quer que você desenhe a placa. Você vai desenhar, certo? E depois você pode estar colando em um papel mais durinho, olha só. Pode ser um pedaço de papelão, está colando e fazendo a sua plaquinha. Tia, precisa colocar o palito atrás? Não, não precisa colocar o palito. Você vai só confeccionar sua plaquinha, igual como a tia está mostrando aqui, e vai trazer para a nossa aula presencial, certo? Que também vamos estar trabalhando a semana do trânsito na escola. Ok, meus amores? Então, faça o trabalhinho de vocês com capricho, façam a placa, pintem com tinta. Tia, eu não tenho tinta, posso pintar com giz de cera? Pode, mas a tia dá preferência para tinta. Tá bom? Para ficar uma placa bem bonita, certo? Já deu as tintas para vocês levarem, para vocês utilizarem nesse trabalho para ficar bem lindo, certo, meus amores? Não esqueçam de pôr o significado, ok? Muito bem, crianças. Então, feito isso, a nossa aula termina por aqui. Fiquem todos com Deus, descansem e até a próxima aula. Tchau, tchau!